esse é o CreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas de engenharias, agronomia, geociências e toda a sociedade. Hoje estamos com um convidado, o professor e conselheiro do CREA, engenheiro agrônomo Edinaldo Miquelon. Miquelon mesmo, né? Essa é a pronúncia correta, tá certo? Sim, gente. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado aí, o povo do CREA todo aí. Olha, prazer estar aqui e poder contribuir. De fato, já vamos começar pela quase piada pronta, a primeira aí. A gota d'água para mudar a grafia do nosso nome foi quando me chamaram de Miguel, lá no interior do Rio Grande do Norte. E vamos voltar para o original. Resolveu um pouco, que agora me chama de Michelão e até de Michel. Mas vamos lá, gente. Qual que era a grafia original, só? Original era essa, que é com CH, mas daí quando o povo chegou no Brasil, colocaram QELA o tio. Nossa. E aí, então ficou, boa parte da família continua assim, mas alguém mudou e hoje em dia acabou sendo um ganho, porque na internet não tem como colocar o tio, é uma coisa brasileira, então o e-mail, essas coisas, tudo ia ficar Miquelau. Então, até para esclarecer para a turma que muitas vezes tem essas dúvidas, melhor ficou no original aí. Miquelon. Ok. Seja muito bem-vindo. Professor, Obrigado. onde que o senhor dá aula? Eu sou professor na Universidade Estadual de Maringá, tem esse negócio ainda bem que não é sala de aula. Em janeiro agora eu vou completar 40 anos como servidor público do Estado do Paraná e 35 na UEM. Então eu fui chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, Estado e Abastecimento por 10 anos no Núcleo Regional de Maringá. Paralelamente, nos tornamos professor e depois, basicamente depois do doutorado, não tinha como, ficamos exclusivos na UEM. Muito bem. E nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Que é a agricultura urbana. O que vem a ser agricultura urbana, professor? A gente pensa em agricultura, pensa em campo, aqueles campos grandes. Tem como ter isso dentro da cidade? Olha, o Brasil, até falar aqui, aliás, lembrei que preciso colocar na palestra de amanhã. O Brasil, ele chegou, tem 3 agriculturas. Eu ia falar que está no livro nosso, está na cartilha que está no site do CREA. Tem a agricultura conhecida como patronal, aí surgiu fortemente, inclusive com lei, a agricultura familiar, e depois, então é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAP, que agora virou só Pecuária e Abastecimento, ou era o MDA, Ministério da Agricultura Familiar, e o MDS, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi o que mais investiu e puxa a agricultura urbana. Então nós temos 3, e agora, felizmente, houve um desmonte a partir de 2016, mas felizmente está sendo reconstruído. Então nós vamos acabar comentando sobre isso, daí também agora voltou a ter o status. Bom, resumidamente, a agricultura urbana é um conceito ainda simples e complexo, com várias definições, mas seria uma definição mais simples, a agricultura praticada na cidade, dentro da cidade. Aí já surge uma primeira polêmica. Se for dentro, alguns chamam de agricultura intra-urbana. Se for no entorno, agricultura periurbana. O consenso maior é chamar tudo isso de agricultura urbana, na borda, na beira ou dentro. Não é no campo, sendo na cidade a gente chama de urbano. Exatamente. Só para colocar em... Tá. Não, sim, para deixar claro, a agricultura, todas as coisas, né, para quem segue a linha dialética, é coisa dialética, então não é tão simples, mas seria a ideia, você planta uma alface no campo, na agricultura rural, vamos dar um nome aqui para melhorar isso, a agricultura rural é essa agricultura que a gente vai chamar toda fora da cidade. Convencional, digamos, não chamamos no termo técnico, mas a que a gente conhece. Aqui conhece, a agricultura está no rural, e aí o mesmo pé de alface na agricultura urbana, eles, por si, a mesma alface, fizer todas as análises, entre aspas, do pé. O que muda é essa palavrinha agri, teria que colocar assim um tracinho, cultura urbana. Porque a outra era para ser agricultura, que é o nome clássico do campo. Só para deixar claro para as pessoas. Então é a mesma velha e conhecida agricultura feita na cidade. E a agricultura urbana é exclusiva de cidade grande? Excelente pergunta. Todas as pesquisas mundiais, aí, estudos, ela, de um modo geral, ela aparece mais nas cidades grandes. Há tempo atrás,
faz uns 10 anos mais ou menos, fizemos algum comentário, Nova York tinha quase 1.000 hortas. Então, só para ter uma ideia. Em Maringá, que vamos acabar fazendo o case em nossa palestra aqui no EPEC amanhã, nós já estamos com 41. Então, proporcionalmente, Maringá tem muito mais. É um case aí de case de êxito. Eu não gosto muito da palavra sucesso. Então, as cidades menores, para elas terem, é um bom estudo. Qual seria a menor cidade que tem? Porque, tirando a dona de casa que faz a hortinha dela, que é uma espécie de agricultura urbana. Eu ia perguntar, quem que faz agricultura urbana? Porque, assim, para mim não tá claro, assim. A senhora que tem a hortinha, que tem ali o tempero que ela vai usar, existem produtores que produzem para vender dentro da cidade, em grandes... Então vamos lá. Quem que é o ator da... A agricultura urbana, atores, com a pegada mais de movimento social, ela é mais nessa linha, dá até para falar que possivelmente no Brasil, é mais ligada a hortas comunitárias. É o grupo maior do Brasil. Então, é esse grupo que é mais protagonista, que tem mais... que aparece mais. Por quê? A horta caseira, inclusive chama horta doméstica, horta caseira, e até uns cultivos no apartamento, ela existe, mas é mais difícil fazer uma política pública para isso. Aonde é que também está colada a agricultura urbana? Bem na segurança alimentar e nutricional. Então é o seguinte, você tem as pessoas carentes, as pessoas no Brasil que chamam do cadastro único, o CAD único, por exemplo, aí você vai fazer uma política pública, pelo menos para as pessoas não passarem fome, que foi o esforço gigantesco que o Brasil fez a partir de 2003. Quando deu 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, da FAO, vocês lembram disso? Sim. Desgraciadamente, como diz os irmãos latino-americanos, ele voltou. Nesse momento, o Brasil daqui a pouco pegou sair novamente. Por quê? Essa é uma política pública muito puxada pelo governo federal a partir de 2003 e retomada em 2023. Eu tenho falado em todas as minhas palestras, nas aulas, que a impressão que nós estamos exatamente em 2003. Então, o que nós fizemos naquela época, agora estamos refazendo. Por quê? Ela foi criada para combater inicialmente a fome das pessoas, e a palavra é segurança alimentar e nutricional. E melhorar não é só a questão da fome. Quando fala de fome, a pessoa pensa aquele pratão que da roça nossa, que era arroz, feijão, tentava ter uma carne. Não, hoje em dia o pessoal está afim de comer mais alimentos, outros tantos, que não é o desgaste de energia está menor, só para as pessoas não ficarem obesas e tal. Então, nesse sentido, que ela aparece mais nessas formas de hortas comunitárias mundo afora. Algum espaço coletivo, por exemplo, vai lá para a Suécia, algum lugar, o pessoal estava lá agora na Espanha ano passado e na Inglaterra, algumas vezes o pessoal aluga um pedacinho aqui na praça para fazer um canteirinho, aluga. O senhor sabe que eu fiquei bem interessada, porque eu tive o privilégio de morar no interior da Itália por um tempo, e lá não tem uma areazinha de terra que não seja plantada. E assim, conversando com eles e tal, e pessoas de lá que conheceram o Brasil, né? Nossa, meu Deus, por que vocês não aproveitam o que vocês têm, né? Porque lá eles não tem uma areazinha que não seja plantada, com uma horta, com flores até que seja, mas assim, muitas hortas, muita agricultura urbana nessas cidades, né? O Brasil ainda... Qual que é o panorama no Brasil disso? O que falta? Incentivo? Como que tá esse panorama, esse cenário no Brasil? Olha, o Brasil, ele avançou. E como é que foi assim o surgimento desse movimento aqui? Ele surgiu basicamente nas conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional. Olha, vai ficar chato ficar falando, mas vamos lá. A partir de 2003, está na Constituição do Brasil, de 1946, que pouca gente... Eu aprendi isso em 2011 só, numa conferência em Curitiba. Está na Constituição que o governo brasileiro devia fazer conferências para auscultar, para ouvir a população. O governo Lula 1 e 2 foi o governo que fez mais conferências na história do Brasil, somado a todos os presidentes. Ele fez mais que todos. O que é essas conferências? Uma vocês conhecem que virou lei. Conferência Nacional da Saúde, E aí criou Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e começaram a falar exatamente a sua fala da Itália. Gente, tem tanto espaço na cidade... de conscientização o trabalho. Não, por que não fazer
Então, horta, aí foi, isso aí, a conferência de 2003, 2006, 2007, em 2008, o governo Lula 2 já então lançou um edital, que a gente sabe decor, porque é o edital 5 do MDS 2008, porque nós da UEM ganhamos um para criar um centro de apoio à agricultura urbana e periurbana, chamava CALP. Nós criamos em Maringá, o único do Brasil com o nome CERAL, Centro de Referência. E aí foi uma maravilha, isso daí a extensão, vou fazer um outro parênteses aqui, na extensão rural, o primo pobre das universidades. E aí você conseguiu 513 mil daquela época, deu para a gente contratar vários profissionais, equipe multidisciplinar e começar a fazer isso. Então foram financiados só naquela vez 16 no Brasil. Acabou financiando quase 40, tentando puxar. E quem que é o ente que mais pode ajudar e mais contribui? A Prefeitura Municipal. Então, se o prefeito tiver a visão e puxar, porque para o governo federal, até foi desativada a política lá atrás, retomou agora com menos dinheiro e tal, porque se a prefeitura não encampar e não criar, não tem como ir muito longe. Então, as prefeituras que assumem, e no caso nosso, nós defendemos isso, o Elo, possivelmente, que ajudou Maringá e Sarandi, e até agora Paysandu a ser exemplo, é a parceria com a Universidade Estadual de Maringá, porque os nossos centros ficam dentro da UEM. Porque daí você consegue quebrar o negócio no Brasil, que é uma doença, que é um prefeito assume, faz muita coisa. O outro assume e para de fazer para desfazer o que o outro fez. Como a universidade está na jogada, nós não deixamos. Aí é continuidade. Fizemos de tudo, passaram 5 prefeitos já, agora acho que é o 6º, e o 6º é o sujeito que lá atrás tinha lançado. Então, ou seja, no mínimo mais 4 anos vai ter apoio considerável para manter aquela política pública. Quais são essas iniciativas, professor, que devem ser feitas pela política pública? Olha, a iniciativa, então, agora nós conseguimos uma vitória vamos mapear aqui, de mais de 20 anos de luta. Lógico, se alguém pegar, vai falar que foi mais de 50 anos. Mas pegando os últimos 20 anos, agora, em junho, foi aprovada a Lei Nacional da Agricultura Urbana. Então, tem uma lei aprovada, assinada agora, que foi instituída uma política nacional da agricultura urbana. Então, a primeira coisa é essa. Então, só dá uma lida lá, tem como que pode incentivar. Aí as prefeituras, os estados, podem fazer as suas leis, especialmente a prefeitura. Então, uma das providências nossas, Maringá e volta aí, temos divulgado, algum vereador pega e faz uma lei de agricultura urbana. Ela pode ser colada numa lei de segurança alimentar ou exclusiva. Porque daí o prefeito pode apoiar sem ser caçado. Então, uma coisa que foi aprovada em lei em Maringá é essa da agricultura urbana. Mas daí foi aprovado um item, 2022 ou 2023, acho que foi 22 já. Uma vereadora fez uma emenda para, uma vez por ano, ter um encontro anual de agricultura urbana lá em Maringá. Porque daí o prefeito não é caçado se ele der dinheiro. Antes a gente tinha que fazer tudo voluntário. Então já conseguimos esses avanços. Tem outras cidades que têm algumas leis fenomenais. Né? Por exemplo, para citar de longe de nós aqui, Sete Lagoas tem agricultura urbana lá em Minas, tem agricultura urbana há muitos anos. E ela é maior que as nossas áreas. Então a área nossa, no modelo de Maringá, o agricultor tem 1 a 2 canteiros. Esse canteiro, para você ter uma ideia, geralmente é 1 metro de espaçamento, depende do tamanho da horta, 10, 12, no máximo 15 metros de comprimento. Mais ou menos assim, estatisticamente dá quase, a de Sarandi, por exemplo, 1,8 canteiro por família. Então, só para vocês entenderem como é que é isso. Eu sou um cidadão que tem um terreno lá na minha casa e eu quero iniciar uma horta. É só chegar e plantar ou eu preciso buscar a prefeitura, buscar a universidade para fazer isso de uma forma acompanhada? Como é que é esse processo da agricultura urbana em termos de leis mesmo? Não, se ele é seu e você for fazer, você está se referindo a ser um terreno no fundo da casa ou um terreno maior? Um terreno, eu tenho um terreno ali. Porque se fosse um terreno maior, aí já teria que ver possivelmente na prefeitura, por quê? Naturalmente, uma coisa básica, não pode usar agrotóxicos na cidade. Entendi. Então, uma pegada diferente da agricultura urbana, e realmente lá quando começamos em 2008, 2009, a turma achou assim, esse negócio aqui vai ser difícil dar certo, porque não pode usar veneno, então tem que ser agricultura orgânica, agricultura agroecológica.
Quem que são os agricultores que moram na cidade? Ainda mais na cidade do Paraná. A maioria, tipo 90%, vieram da roça. Aí os caras só sabiam produzir com veneno. Veneno é adubo químico, a gente fala é adubo sintético. Então é fertilizante sintético e todos os agrotóxicos. Então o trabalho é grande para ir mostrando que é possível produzir de forma ecológica, agroecológica. Essa é a batalha. O que vai acontecer com esse processo? Alimentação saudável para quem produz e consome e, especialmente para o entorno, o povo que consome em volta. Porque ele também está consumindo alimento, que a batalha é sem agrotóxico. Isso era outra pergunta que eu ia fazer. A gente percebe que existe um aumento no movimento de pessoas que buscam uma alimentação mais orgânica, uma alimentação mais saudável. A agricultura urbana contribui para isso? A agricultura urbana contribui muito. Estava num dia de campo antes de vir para cá, na terça tarde, porque nós também coordenamos no Paraná o programa Paraná Mais Orgânico, que tenta certificar a agricultura rural aí. É mito, mas tem hora que você fala, olha, é mito e verdade, mas tem mais a ver com mito, que a turma não consome alimento orgânico porque fala que ele é muito caro, ou ele é caro. Sim, tem essa ideia preconcebida, com certeza. Aí toda vez que eu falo isso, e aqui é ótima oportunidade de estar falando aqui no programa do CREA, é falar assim, quer comer alimento orgânico barato, vá nas hortas comunitárias de Maringá. Porque se você pegar R$50 e for num supermercado qualquer da cidade lá, você vai levar uma quantidade X lá de alimentos. Se você for com menos R$50, numa horta comunitária, a chance de você levar alimento orgânico e o dobro da quantidade é grande. Especialmente, poucas pessoas acabam ficando parceiro. Geralmente isso é feito início da manhã, ao final da tarde, ou final de semana. As pessoas acabam muitas vezes o estilo do agricultor, o pessoal não perde aquele estilo. Olha, tem isso aí, não pode levar mais um pé de alface. É mais ou menos assim. E aí então é um jeito de resolver isso. Então a agricultura urbana dá uma contribuição gigantesca para a turma comer alimento orgânico. Professor, a gente já falou então da agricultura urbana enquanto segurança alimentar, enquanto alimentação saudável. Quais são as outras facetas desse tema? O que ela contribui para a vida da cidade? Olha, ela contribui realmente, se você for pegar assim, uma tese, né? Que nós somos co-orientador nesse momento numa tese em Portugal. Então você pega lá, tese, vai lendo item por item. Então vamos pontuar alguns. Sustentabilidade faz parte. A sustentabilidade, por causa disso, você elimina os elementos, os inóculos, produto de inóculo, você garante ali. Tem um aspecto de paisagismo. Então, em Maringá tem um cartão postal que até devia ser até mais divulgado, mas tem um lugar em Maringá chamado um buracão. É realmente uma coisa horrorosa de erosão lá para trás. Aí foi feito um investimento gigantesco para recuperar aquilo, encher de terra, e no centrinho, então é uma praça. Mas no centrinho da praça puseram uma horta comunitária. É uma horta muito bacana, especialmente para quem era em volta ali, porque ficou outro planeta, outro mundo. Ficou assim, coisa de Itália para lá, que você viveu lá. Então, bem organizadinho. Então, ela também tem esse aspecto. Ela tem um aspecto também do combate à droga e à violência. Então, você pegar a história de cada uma das nossas hortas e for para outros lugares, vai achar as histórias igual, pior ou parecida no aspecto ruim de falar, que tinha um lugar lá, terreno baldio. Então, terreno baldio, geralmente as nossas hortas lá são tudo em terreno público ou parceria, tipo linhão de energia elétrica. Um bairro lá específico, que é o bairro Ney Braga, por exemplo, que nós inauguramos uma horta, acho que lá por 2012, por aí, era esse lugar, um canto abandonado, cheio de lixo. Então foi feita a horta, lá ficou outro mundo, outra segurança, embelezamento, paisagismo, e também o povo da droga tem a chance de falar, puxa vida, acho que é melhor tentar comer alimento saudável do que ficar aí, entendeu? Então tem esses aspectos também para ser recuperado. Tem a continuidade da tradição rural. Por exemplo, o paranaense, né, a gente fala, ainda sem ser politicamente incorreto, mas a gente fala o japonês. O japonês, qualquer um sabe, japonês e horta é meio sinônimo, né? Então tinha uma família, um cidadão estava com mais de 70 anos, falava para mudar para Maringá. Ele falou, não, eu vou lá, ficar na cidade. Aí foram numa horta nossa e arrumaram um espaço para ele. É um dos melhores agricultores disparado. Ele é um agricultor que a extensão rural busca muito, que é um agricultor experimentador. Então ele vive fazendo experimentos. Ele tem até pé de café. Eu tomei café do pé de café da horta.
Então tem hortas que ampliam. Então esse caso aí já vai quase que uma agrofloresta, que é uma outra coisa que está sendo falado. Já está misturando vários tipos de plantas mais altas, com frutíferas, com esses outros, numa horta nossa de Maringá, por exemplo. Então, pelo que eu percebi, o aspecto social ele faz parte total do que é a agricultura urbana. Porque a gente falou ali da questão da fome, a gente falou da questão do combate à violência, questão do combate às drogas. A própria interação entre as pessoas que vão comprar os produtos ali, você fortalece o social, de conhecer seu vizinho e tudo mais. Senso de comunidade. Senso de comunidade. Então, a parte social, ela está totalmente vinculada à agricultura urbana. Por isso que nós falamos aí, que a agricultura urbana ela tem mais essa pegada de horta comunitária, porque ela é um projeto muitíssimo socioeconômico, ele é muitíssimo na linha de economia solidária. Então, e tem famílias que se sustentam só com agricultura urbana? Alguns, porque o modelo, até que ele não privilegia isso. A ideia é a pessoa ter o consumo e renda extra. A média, que nós fizemos uma pesquisa grande agora em 2023, a média, mais ou menos quase máximo, ou uma parte consegue arrecadar R$400 por mês. Então tem muitos com 100, 200, 300. Alguns têm uma renda maior que R$400 por mês nesse modelo nosso, de 1, 2, 3 canteiros. Por que alguém tem mais canteiro? Vou explicar aqui, é uma pergunta que a turma faz toda hora. Você vai abrir uma horta, como é que é o processo? Geralmente algum presidente de bairro procura a prefeitura. Eu gostaria que meu bairro tivesse. Aí vai lá, classicamente a gente fazia 3 reuniões. Convoca lá com alto-falante, inclusive de carro, olha, vai ter uma reunião um dia tal para criar uma horta aqui. Aparece lá 40 pessoas representando 40 famílias. Você explica o modelo, fala, modelo maringaense é esse, no nosso caso. Aí chamam para a segunda reunião, fala, tem um estatuto, já leu o estatuto. Se ficar 30 e tiver 30 canteiras, é um para cada um. Na caminhada, um ou outro por N problemas, ou larga, e se não tiver alguém na lista de espera, alguém fica com 2. Então é um pouco disso. A ideia é fazer essa acomodação. Aí muitas vezes as pessoas, nós já tivemos, né? A única certeza que tem nessa vida é a morte. Então nós já tivemos vários agricultores pessoas carinhosas, ficaram muito amigas nossas, que faleceram, 70, 80 anos ou mais. Então o pessoal aí, esse canteiro fica disponível se a família não ficar, para agregar outro. Então por isso que não é assim um projeto de renda alto, mas é uma complementação. As pesquisas nossas mostram lá que mais de 80%, 90% passaram a consumir mais hortaliças depois que foram para a horta. Então o papel número 1 é esse, e depois o 2 é se tiver alguma renda. Tá? Nessa linha que nós estamos falando aqui. Ou seja, ele acaba agregando muito e também o público tem um considerável, deve dar uns 80% acima de 60 anos. Ou seja, é pessoal da terceira idade. Que consome a agricultura urbana. Se você pega esse pessoal, quais são as hipóteses clássicas? É ficar naquela pracinha jogando dominó. Passa na cidadezinha, você vê aquilo lá. Se a pessoa vai lá gastar 1 hora por dia na horta, ela consegue estar, do ponto de vista de exercício, é grande. Então, nesses nossos itens, nós publicamos um livro em 2016 contando essa história toda, e um capítulo chama-se Horta-terapia. Na época nós procuramos o remédio, não achamos. Não é que não ficou referência, porque depois que nós achamos com outra palavra, alguém colocou horto. O horto não faz parte da cultura. Horta-terapia por quê? Muitas pessoas foram curadas na horta. Então, curada até doença física, tipo hérnia, porque ele abaixa para pegar o regador, levanta, só que ela é muita coisa mental. E contando história, né? Do Forrest Gump. Uma das primeiras coisas que chamou nossa atenção logo lá em 2008, 2009, é que ele abriu uma horta comunitária num bairro, uma senhora apareceu lá perguntando se podia ter um canteiro. Aí o pessoal, sim, mas eu então, né, como homem, você não fica muito ligado. Ela havia tido câncer, extraído os seios. Então é uma coisa que homem nem imagina um negócio desse. E aí deram para ela o quê? Terapia. A senhora pintar quadro, essas questões. E ela não estava gostando nada daquilo lá. Daí ela foi para a horta, ela foi curada. Ela estava lá, virou a presidente da horta. Falou, isso aqui que eu gosto de fazer, então eu estou fazendo terapia aqui. Então muitos vão lá para terapia, doam o que produz. Uma época foi até criado um banquinho numa horta lá, aquele banco tipo de roça sem encosto, chamava Banco da Colegagem. Que o pessoal vai lá, trabalha um pouco e fica contando causas. Então é esse o aspecto de curativo. Então tem muita de cura
Olha, dá 30%, 40% de gente curada nas Muitos hortas. aspectos diferentes a gente vê. Nossa, muitos. Não, a saúde, por exemplo, acho que hoje, eu recebi hoje no WhatsApp, que eu faço parte do Coletivo Nacional da Agricultura Urbana, entre outras coisas que eu faço. Aí, hoje, alguém mandou em algum lugar, está acontecendo no Brasil, saúde e agricultura. Então é um tópico considerável. O Ministério da Saúde, alguma época aproximou mais, outra época menos. Por quê? Porque em volta dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, muitos, em alguns estados, algumas cidades, começam a produzir o quê? Plantas medicinais. É uma coisa que nem abordamos. Então, produz plantas medicinais, tem a turma toda da linha de plantas medicinal. Melhor dar esse chazinho, sara muita gente com esse chá e coisa do gênero. Então, Aí já dá um conflito. Então, o Ministério da Saúde investe nisso. Eu tive reuniões nacionais por 2010, 12 lá, discutindo com eles, fizemos até uma cartilha de... Ah, investe nisso, professor. Eu achei que teria um conflito exatamente porque a gente sabe que algumas ervas não são tão liberadas, assim, vamos dizer assim, né? Que tem que ter cuidado ao consumir essas ervas e tal. Mas o Ministério da Saúde, então, apoiava Sim, essa iniciativa. a Fiocruz, que é uma grande... Vamos dizer assim, eu ia falar uma companhia, uma grande instituição brasileira que sobreviveu aí ao desgoverno passado. A Fiocruz tem uma horta modelo no Rio de Janeiro que ela atende, eu estava no Congresso Brasileiro da Agroecologia no passado, no Rio de Janeiro, muita gente passa lá, os funcionários, atende muitos estudantes, porque tem coisas que meio que dá para... tem médicos que apoiam, tem, óbvio, o povo da homeopatia, que é uma outra coisa, mas tem o povo da agricultura, da medicina alternativa mesmo. Olha, isso daqui está provado que não vai fazer mal. Então tem todos esses cuidados aí para tentar fazer isso. Bem conhecido. Professor, a gente falou para você no início que o tempo ia passar muito rápido. E a gente já passou o nosso tempo, a gente está chegando ao final do programa. Queria saber da sua parte o que a gente pode fazer para incentivar a agricultura urbana e também que você se despedisse dos nossos ouvintes e assistentes, como eu gosto de chamar. O que a gente pode fazer? Olha, muito obrigado aí pelo papo, pela oportunidade. Tudo aquilo, vamos aqui pensar em instituição CREA, ou pessoalmente, que puder apoiar de políticas públicas, de ações, convencer empresas a ajudar esse movimento, vai fazer bem para todo mundo. Vai ficar a cidade melhor, ainda que se plantar em todos os jardins, igual você viu na Itália, vai estar outro nível, alguém passa lá para comer. Eu estava na Espanha agora e o espanhol chamou atenção, falou, escuta, por que no Brasil, quando se almoça, nos restaurantes, não serve fruta? Só serve pudim, que é as comidas, pudim, esses doçaiadas que faz mal. Aí eu estava observando na Espanha, realmente, a sobremesa quase sempre é de fruta. Eu falei, olha, mais uma coisa para batalhar nesse país. Então é assim que começa. Uma hora você vai introduzindo muita hortaliça, depois fruta, coisa que dá em qualquer lugar aqui. Ou seja, é mudança cultural, de hábito. É isso que está o papel que todos vocês podem colaborar nesse movimento aí. Legal, muito obrigado. Muito obrigado pela participação, professor. Obrigado a vocês. E parabéns pelo trabalho. Foi um papo excelente. E, pessoal, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem nosso canal do YouTube. Estamos sempre colocando programas novos lá. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.